Saúdo os irmãos com a paz de Cristo. Nesta manhã, eu quero trazer mais um desafio ao seu coração sobre o ministério e a obra evangelística. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele tem que defender o seu ministério, o seu apostolado, devido ao fato de que algumas pessoas estavam questionando a legitimidade do seu chamado. Pois bem, o apóstolo Paulo ele se detém no capítulo 9, tentando trazer algumas credenciais de que de fato Deus o havia chamado para esse ministério. Pois bem, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo ele destaca algumas coisas curiosas. Leio o seguinte: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu gostaria de destacar aqui algumas verdades contidas aqui nessa expressão do apóstolo Paulo, que fala sobre na verdade, ele está destacando aqui duas questões. Eu gostaria de me deter em apenas uma. Ele está destacando aqui a obrigatoriedade, a obrigação que está sobre ele de anunciar o evangelho, mas também o fato de que, se ele o fizesse de boa vontade, ele seria recompensado por isso, ele seria galardoado por isso. Então existe um prêmio, existe uma recompensa para aqueles que se esforçam de boa vontade para ganhar pessoas para Cristo. Pois bem, eu quero destacar aqui algumas coisas interessantes. A primeira, ele fala, se anuncio o evangelho. Nós temos tentado enfatizar da importância do cristão anunciar o evangelho. Nós sabemos que o evangelho é a mensagem que comporta a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, né? E por que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus é tão fundamental para a mensagem do evangelho? Bem, a resposta é muito simples. Nós precisamos entender que a morte e a ressurreição é o caminho que Deus estabeleceu para que o homem pecador condenado possa receber de Deus a vida eterna e o perdão de pecados, né? Sem a morte, sem a ressurreição de Jesus, o homem pecador ele não tem condições de receber, né, o perdão e a vida eterna. Porque com a morte de Cristo na cruz, o homem pode receber de Deus o perdão, né? E com a ressurreição de Jesus, o homem pecador pode receber, né, a vida eterna. Então, quando o homem arrependido confessa a Jesus Senhor de sua vida, Deus, o Pai, confere a ele perdão por causa da morte e vida eterna por causa da ressurreição de Jesus. Por isso que é importante anunciar o evangelho, né? Explicar à pessoa que Deus fez cair sobre Jesus a culpa de todos nós. 1 de Pedro fala sobre isso, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, quando o apóstolo Paulo fala em anunciar o evangelho, ele está falando exatamente sobre essas verdades que precisa ser anunciada. Nós temos visto alguns pregadores contemporâneos pregarem um outro evangelho, né? O apóstolo Paulo já falou no livro dos Gálatas que iriam surgir pessoas, né, pregando um outro evangelho, né? Nós temos visto hoje um evangelho social, né? Nós temos visto hoje um evangelho que busca trazer mais um aspecto de assistencialismo às pessoas, né? Um evangelho onde abarca apenas uma condição da pessoa ela se sentir melhor, a pessoa se sentir bem,
a pessoa se sentir aceita, mas não esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é confrontar a pessoa em relação aos seus pecados, mostrar a ela que ela está debaixo da ira de Deus, que se ela não se arrepender e confessar, confiando em Cristo como seu Salvador, ela vai perecer eternamente. Só que os pregadores da atualidade, nós temos visto isso nos canais, principalmente de internet, que muitos pregadores estão tentando construir uma igreja onde todas as pessoas são aceitas, mas a gente sabe que as pessoas, elas, para serem aceitas, elas precisam arrepender-se de seus pecados. E o apóstolo Paulo, ele fala que esta mensagem pesa sobre ele como uma obrigação, mas ele fala que se ele fizer isso, se ele anunciar essa mensagem de boa vontade, ou seja, eu quero fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso, eu tenho interesse em fazer isso, eu compreendo essa obrigação, mas eu quero fazer isso. Não apenas como um dever, eu quero fazer isso e faço isso de boa vontade. Ele vai dizer que ele vai receber um prêmio. Nós não sabemos qual é esse prêmio, nós não sabemos qual é essa galardão, mas imagina você ter o privilégio de conduzir uma pessoa a Cristo. Olha que honra, né? Uma pessoa que estava perdida, caminhando a passos largos para o inferno, e você foi usado como instrumento de Deus para levar essa mensagem. O Espírito Santo vai lá e converte essa pessoa, convence essa pessoa, e ela se arrepende, ela crê em Cristo e ela foi salva. Seu nome foi escrito no livro da vida, ela recebe a vida eterna. E você, né, que ganhou essa pessoa, vai ver essa pessoa na eternidade. Que honra, que privilégio. E Deus, no Bema, no tribunal dos crentes, ele vai reconhecer esse trabalho que foi feito. Se de boa vontade você vai receber galardão. Às vezes nós precisamos pedir a Deus, viu, gente? Para que Deus traga no nosso coração não somente essa consciência de dever que está faltando muito no nosso meio, né? Eu gostaria que você perguntasse para as pessoas que são espirituais, que você julga ser espirituais, se elas têm testemunhado do Evangelho. Pergunta, né? Pergunta para o seu pastor: pastor, o senhor tem testemunhado do Evangelho? Né? Quando foi a última vez que o senhor falou de Cristo para uma pessoa? Às vezes eu preciso, irmãos, fazer essa pergunta para mim, né? Mário, você tem falado do Evangelho? Quando foi a última vez que você levou uma pessoa a Cristo? Não que eu venha converter alguém. Entretanto, Deus pode me usar como instrumento para levar o Evangelho, e o Espírito Santo, estando comigo naquele evangelismo, abençoar aquele evangelismo e a gente colher ali uma conversão, né? Pergunta para o seu professor de escola dominical se ele tem falado do Evangelho. Às vezes nós fazemos isso por dever, por obrigação, e está certo, porque é um dever que pesa sobre você, não apenas no apóstolo Paulo, mas eu preciso ter um interesse de fazer isso. E digo a vocês, dentre as atividades cristãs, dos deveres cristãos, sem sombra de dúvidas, a atividade mais difícil é testemunhar, é anunciar do Evangelho. Você pode ter certeza. Ir para a igreja não é tão difícil. Ler a Bíblia não é tão difícil. Servir na igreja não é tão difícil. Cantar é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais difícil é testemunhar do Evangelho aos perdidos. Então nós precisamos compreender que isso é um dever. Mas eu gostaria de destacar o fato que você pode fazer isso de boa vontade. E somente Deus pode trazer isso ao seu coração. Que Deus possa levantar pessoas interessadas e fazer isso de boa vontade. E essas pessoas serão recompensadas pelo Senhor. Que Deus possa abençoá-los.